Depois de todos os abusos que você sofreu, finalmente conseguiu terminar essa relação. Mas olha só, mesmo tendo terminado, você ainda sente culpa por ter ido embora. Ainda fica se perguntando se foi realmente uma vítima de alguém com um transtorno de personalidade narcisista. É isso que está acontecendo com você? Então fica aqui comigo para tentar entender por que isso está acontecendo e por que é tão comum quando você se relaciona com um narcisista oculto. Narcisistas ocultos ou vulneráveis ou encobertos vivem em ciclos de euforia e esgotamento. E isso acontece porque essas pessoas não conseguem manter o suprimento narcísico de forma constante. Não tem suprimento suficiente para sustentar um estado grandioso por muito tempo. E essa instabilidade é parte do funcionamento narcísico. Eles pendulam entre momentos em que se sentem especiais, únicos e poderosos, e outros em que estão em colapso emocional e são tomados por uma sensação de rejeição, abandono e falência interna, de uma fragilidade absurda. Como eles não têm esse suprimento de forma estável, tampouco conseguem se impor, né? Como narcisistas grandiosos, o que eles fazem? Porque eles são muito frágeis, então eles precisam manipular e não exigir. Ao invés de gritar, dominar, eles geram pena, provocam compaixão e mobilizam o seu cuidado e o seu acolhimento. Então, sem esse estoque narcísico, o recurso que resta a essas pessoas é provocar culpa e empatia. E eles fazem isso a partir de narrativas muito trágicas, histórias em que eles sempre foram traídos, rejeitados, injustiçados, se colocam mesmo no papel de vítima. E isso desperta empatia em quem está com eles. Mas também gera uma certa confusão. E é por isso que você não consegue se desvincular desse tipo de narcisista, mesmo depois do término. Porque você, durante o relacionamento, sente muita pena, porque você quer acolher, porque você quer cuidar. E, no fundo, acaba acreditando que pode ajudá-lo a curar algo que parece tão ferido e tão quebrado. E depois do término, você continua com essa sensação. O problema é que esse tipo de relação se constrói sobre uma alternância constante entre a euforia e a tirania e a vulnerabilidade. Então, quando eles estão no estado de euforia, podem cometer injúrias, ofensas, exigem de forma autoritária e tirana e podem até parecer muito cruéis. Mas quando entram num estado de fragilidade, quando o suprimento está baixo, fazem você se sentir responsável por tudo e despertam em você, com isso, então, uma culpa devastadora. O que acontece depois do término? Você se vê perdido entre essas versões que conheceu. Será que era mesmo uma pessoa abusiva? Ou era só alguém muito machucado, carente e pedindo amor? Será que eu fiz bem em terminar? Ou será que eu devia ter sido mais compreensivo, mais compreensiva? Será que eu conseguiria mudar essa pessoa? Será que eu poderia ter ajudado esse homem ou essa mulher a melhorar? Essa dúvida constante gera o quê?
as famosas recaídas. Você continua emaranhado nessa teia, porque foi enganado, porque carrega uma confusão gigante e a sensação de que talvez essa pessoa não tivesse o transtorno de personalidade narcisista. E é exatamente aí que o narcisista oculto se torna ainda mais perigoso que o grandioso, porque ele destrói sem você perceber que está sendo destruído ou destruída. Elimina a sua percepção da realidade e te prende nessa confusão, nessa dissonância cognitiva que pode durar anos, mesmo depois do final desse relacionamento. Pesado, né? Você continua ali vinculado mentalmente a essa pessoa. Você passa anos tentando entender, tentando diagnosticar, tentando nomear, pensando, se perguntando: será que era mesmo uma pessoa narcisista? Afinal, era uma pessoa tão doce, gentil, em tantos momentos. Narcisistas podem ser gentis? Era uma pessoa frágil, chorava, demonstrava empatia. Como então podia ser um narcisista se ao mesmo tempo era tão sensível? E é exatamente esse jogo que o narcisista oculto, frágil, né, encoberto, faz e que te confunde e que te mantém preso ou presa durante muito tempo, mesmo depois do término. Durante esse relacionamento, é isso que eles usam para conseguir te comover depois de uma violência que eles cometeram. Eles jogam esse jogo da manipulação, da culpa e da compaixão, e você acaba caindo, se sentindo culpada ou culpado e pensando: poxa, tadinho, tadinha, já foi tão machucado pela vida, né? Não, vem cá, tá tudo bem, a gente vai se resolver, vai dar tudo certo. E depois do relacionamento, você continua então se culpando e se perguntando: será que não tinha realmente nada que eu pudesse fazer? Porque era uma pessoa tão machucada pela vida, não é? Não cai nessa. O que você precisa fazer depois do término com a pessoa narcisista é cortar o vínculo. É cortar o vínculo. Não me dê desculpas do porquê você não pode cortar o vínculo, a não ser que você tenha um filho bebê que precise, né, fazer guarda compartilhada. Fora isso, você precisa cortar, bloqueia essa pessoa de tudo, porque o vínculo com a pessoa narcisista gera o quê? Vício. Então você acaba entrando em contato com ela ou precisando que ela entre em contato com você, porque você tem um vício de manter esse vínculo abusivo que pessoas narcisistas causam. Você gostou desse conteúdo? Então eu te convido a participar da nossa comunidade. E também peço para que você comente. Eu quero saber se você já se relacionou com alguém assim. Eu quero que você me conte a sua história. E eu sempre respondo. Eu faço o possível para responder a todos os comentários, porque eu realmente quero te ajudar a melhorar e eu quero saber como foi que você se livrou do seu relacionamento com a pessoa narcisista. E também peço para que compartilhe, tem muita gente por aí que precisa desse conteúdo, talvez até para se livrar de uma pessoa com esse transtorno. Eu adoro conversar com você. Então, por favor, comente, interaja comigo, será um prazer conversar. Beijos e até o próximo vídeo.